Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para o outro lado, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, me salva. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegado à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe ao menos que eles pudessem tocar a orla das suas vestes, e todos os que tocavam ficavam sãos. Amém. Até aqui o texto. Quem esteve aqui na quarta-feira ou já ouviu essa mensagem ser pregada, nós falamos sobre o momento em que Jesus estava curando, multiplicando os pães, fazendo milagres. E Jesus percebe que seus discípulos estão vendo tudo aquilo, participando, estão felizes, e ele diz: passemos para o outro lado. E no momento que ele chama para o outro lado, ele entra no barco, ele vai deitar, e ele dorme na polpa. E a Bíblia diz que quando eles estão navegando, uma grande tempestade se levanta, ventos contrários, as ondas estavam buscando tragar aquele barco. E então, no momento em que isso acontece, eles se desesperam, até o ponto de chamarem Jesus e dizem assim: mestre, nós vamos todos morrer, tu não está fazendo nada. Aí Jesus levanta, acalma a tempestade, né? Aquieta-te vento, acalma-te mar, e tudo se faz bonança. Jesus fala para eles: ainda não tens fé? E eles então se surpreendem, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí eles atravessam, eles vão e chegam na cidade de Gadara, e ali eles vão ter um momento onde uma pessoa que era tremendamente endemoniada, era tido como louco, era o homem que andava pelos cemitérios, era um homem que andava com correntes, e este homem, que era o louco da cidade, vem até Jesus, cai de joelhos diante de Jesus, o adora. Mas ele não era endemoniado, pastor? Sim, mas ainda assim os demônios reconhecem que Jesus tinha chegado naquele lugar, e aonde Jesus chega, ele precisa ser adorado. Aonde Deus está, o mundo espiritual reconhece que ele precisa de adoração, e isso é uma coisa a ser aprendida. Uma autoridade precisa ser reconhecida. Quando Jesus chega em Gadara, quem é que atuava ali? Demônios, e tinha legiões dentro daquele homem. Só que quando aquela legião reconhece que Jesus é a autoridade maior, os próprios demônios precisam ir lá reconhecer de que ele é a autoridade maior, e ali eles prestam reverência a Jesus. E no que eles prestam reverência a Jesus, já diz assim: por que tu veio nos atormentar antes do tempo? Eles queriam ficar naquela região, e Jesus então, você conhece a história, expulsa aqueles demônios para uma manada de porcos, uma vara de porcos, e aquela vara de porcos então se joga num precipício, e o que acontece é que as pessoas da cidade
olharam e viram que aquele homem que era louco antes, que destruía cemitérios, que atormentava todo mundo, está no perfeito juízo, não está nu, ele está vestido. E eles ficam surpresos com isso. O que aconteceu? O cara está livre. Mas ao mesmo tempo que eles estavam surpresos que ele estava livre, o pessoal já chega assim: vocês souberam aí que aqueles 200, 300 porcos que nós tínhamos morreram? Como morreram? Que loucura é essa? Aquele tal de Jesus aí que chegou, ó. Ele tirou todo o mal que estava nesse homem, foi tudo para os porcos, e os porcos se jogaram aí no precipício, não sobrou nada. Aí aqueles homens vão até Jesus e dizem algo para ele. O que você diria? Do tipo: obrigado, Jesus, os porcos não são nada, o importante é que nós vamos ter paz agora, porque tu chegou e libertou esse homem que atormentava todo mundo. Nós tínhamos medo dele, agora nós somos livres. Obrigado, Jesus. Gostaríamos até de pedir para ti ficar uns 3 dias aqui, para a gente fazer uma grande campanha, para trazer as pessoas da cidade, para tu orar. Tem mais gente que precisa ser liberta, lá de casa mesmo, são tudo. Eu acho que tem a parte desses demônios aqui que estão lá, solto, naquela minha família lá, mas eu quero trazer tudo para ti. E eles poderiam ter inventado tanta coisa, eles podiam ter promovido tanta coisa, mas o que eles fizeram de verdade, que está na sua Bíblia, é assim, ó: vai-te embora daqui, vai. Bem assim. Ou talvez eles não falaram dessa maneira tão direta como a gente fala lá em Itajaí. Fala assim: nós gostaríamos de solicitar de que o Senhor pudesse retornar ao seu barco e assim seguir viagem e nos deixar, por gentileza. Nós não pedimos a sua presença aqui, e o Senhor já tem causado incômodo. Eu não sei o jeito que foi, é fato que eles pediram para Jesus ir embora. Jesus atravessou toda uma tempestade com aqueles discípulos, e eu consigo perceber de que aquela tempestade, ela não foi natural. Aquela tempestade, ela foi espiritual, ela foi promovida por algo que não queria que Jesus chegasse do outro lado. Aquela tempestade era muito espiritual, ela queria detonar com eles, acabar com eles, destruir aquela comitiva, porque sabiam, aquela legião sabia que quando Jesus chegasse ali, eles iam ter que se submeter. Então essa primeira tempestade, a qual eu não estou pregando hoje, que eu preguei na quarta-feira, você pode buscar aí no YouTube. Aquela tempestade nos fala de momentos de dificuldades espirituais que nós temos, porque nós estamos para chegar num lugar de conquista, de vitória, de libertação, e porque nós precisamos da libertação, a diabada se junta toda para impedir você, aí se levanta de tudo, e é espiritual, é totalmente espiritual. Jesus fala com o vento, Jesus fala com o mar, Jesus dá 2 ordens ali: se acalma. Eles estavam sob uma influência maligna, e então eles chegam, a gente percebe a envergadura, só que aquelas pessoas não aproveitaram o que estava acontecendo. Algumas vezes na vida você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar Deus, você vai vir para a igreja e você vai levar algo muito bom, liberdade para a tua casa, liberdade para o teu negócio, liberdade para as coisas que envolvem a tua vida, mas pessoas não vão entender isso. Você vai entender, mas algumas pessoas não vão entender. Aquele homem louco foi livre, mas no momento em que as pessoas viram que tinham perdas financeiras, sabe, eles olharam mais para os porcos do que para aquele homem, eles olharam mais para aquilo que eles tinham perdido naquele momento do que uma vida que estava liberta, e eles disseram o quê? Vai-te embora daqui, vai, isso aí está me causando incômodo, eu não gostei, eu perdi tanto, não vê o quanto eles ganharam. E aí a história diz que o homem vem até Jesus e diz assim: posso ir contigo? Posso ir com você? Eu não quero mais ficar aqui. E Jesus diz para ele: não, fica aí, vai para a tua família, conta o que aconteceu. Como quem diz assim: eles não estão me aceitando aqui, mas eles vão aceitar você, porque você é um testemunho vivo do que aconteceu. E a Bíblia diz que aquele homem saiu dali e pregou em Decápolis. Decápolis significa 10 cidades. Ele pregou em toda aquela região que estava ali, porque ele era um testemunho vivo.
O que Deus faz na nossa vida, pode ser que a nossa família, a cidade não entenda, as pessoas ao redor não entendam, mas você é um testemunho vivo de quem você era para o que você é hoje. Ninguém vai poder negar o que Deus fez na sua vida. Você é o evangelho de Jesus sendo pregado a todo momento. Quem te conhecia e te vê hoje é obrigado a dizer: alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa, porque ele não era assim. Isso não dava para conversar 2 minutos, eu tinha vontade de sair perto. Tinha pessoas que não te suportavam, tinha pessoas que não aguentavam olhar para você, mas hoje olham e percebem que você está em perfeito juízo, porque você teve um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. E por mais que a pessoa tenha asco de igreja, não queira saber de igreja, não queira saber de religião, ele vai ouvir você, porque você é a igreja do Deus vivo, que está andando, que está pregando, que está ministrando. É você nas tuas postagens, é você no teu jeito de responder, é você no teu jeito de agir, é você nas tuas interações sociais, é você nas tuas interações familiares, que é o evangelho vivo de Jesus Cristo sendo pregado a todo momento. É você. Então este foi um dos primeiros momentos, mas nesse segundo momento que eu li hoje para você, Jesus está novamente com uma multidão, Jesus novamente está com todo mundo, só que diferente dessa vez, ele não diz passemos para o outro lado, ele não diz vamos para o outro lado, Jesus diz passem para o outro lado. Muitas coisas no evangelho acontecerão dessa maneira, e aqui a mensagem se divide, porque algumas vezes na vida, Jesus vai dizer, vinde a mim, e depois ele vai dizer, ide. Às vezes ele pede para você vir até ele, às vezes ele diz, venham após mim, ou seja, me sigam, mas em algum momento ele também diz, olha, vocês foram aprovados, agora ide. É quando você faz um estágio, e quando você faz um estágio, principalmente na área da saúde, é assim, alguém te acompanha nas primeiras vezes, ela está te acompanhando, você está fazendo um atendimento, e tem um supervisor, mas em algum momento você vai ter que ficar sozinho, e as primeiras vezes que você fica sozinho, você teme, é normal temer, você está lidando com uma vida, mas é necessário que você vá, porque para a vida você vai ter que agir dessa maneira. Jesus então, a primeira vez atravessou com eles, mas dessa vez ele disse, atravessem, vão para o outro lado. Existem momentos da vida que Deus olha para você e diz assim, você está pronto, vai, atravessa, você pode ir agora. Mas também na vida, e eu quero que você identifique que barco você está, nós nem ouvimos a voz de Deus, e nós estamos sozinhos na vida tentando atravessar e chegar em algum lugar. Nós nem sabemos que queremos chegar do outro lado, nós nem sabemos para onde ir, e há tantas pessoas que em cada final de ano é aquela luta, porque enquanto todo mundo está fazendo projeto de vida para 2023, está pensando assim, meu Deus, eu nem sei o que eu quero da minha vida, eu só estou vivendo, eu trabalho, eu volto para casa, como, durmo, jogo, faço sei lá o que, e volto a trabalhar de novo, e a minha vida se resume a isso, e se a gente chegar em algum lugar, chegou, se não chegar também, estamos vivendo. Pessoas sem objetivos, pessoas que estão constantemente entrando no barco por mar da vida, mas não sabem aonde vão chegar. Mas a tempestade vem para todos. É até interessante dizer que por mais que é chamado de tempestade nesse momento, foi um forte vento. Diferente do que aconteceu da primeira vez que o mar se agitou, que o vento se agitou, perceba, é só um vento forte que está sobre eles. Jesus disse para os seus discípulos, atravessem, e era mais ou menos uns 13 quilômetros de mar, para chegar até onde eles queriam. Jesus disse para eles, atravessem, e Jesus sobe no monte para orar. Jesus tem um tempo sozinho, ele estava no meio da multidão, ele estava no meio do fervo, aquela coisa toda, e milagre daqui, milagre lá, mas daqui a pouco ele diz, eu vou tirar um tempo de oração, eu vou tirar um tempo sozinho. Ele não pediu para ninguém ficar com ele, ele queria um tempo só. Eu aprendo aqui de que às vezes nós precisamos ter um tempo só com Deus. Tem momentos que a gente precisa, é aquilo que Jesus mesmo ensinou, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. É um momento de solidão, sim, mas talvez para ti, que você precisa de silêncio, não quer dizer que você esteja sozinho,
Mas é um momento que, depois de estar no meio da multidão, depois de estar agindo, de estar trabalhando, de estar fazendo, de estar promovendo, você precisa recolher-se. E que se Jesus precisou disso, quanto mais a gente. Jesus se recolhe, Jesus vai orar. E é interessante dizer, porque ele é 100% homem, e esse 100% homem precisava de um tempo sozinho. Mas o 100% Deus, que também estava dentro dele, porque ele era homem, mas também era Deus, sempre, estava sempre atento ao que estava acontecendo. E é por isso que ele está lá em cima, ele está orando, mas ele está sabendo o que estava acontecendo. Ali no versículo 24 diz: o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Esse texto você vai ver, se não me engano, nos 4 evangelhos ele traz partes desse texto. Tanto que no evangelho de João, ele diz: e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar. Ou seja, eles estavam na metade do caminho, eles tinham andado em torno, e quando a gente transforma esses estádios aqui em quilômetros, eles tinham andado a metade, em torno de 6 quilômetros de mar, avançado. Só que deixa eu dizer para você uma coisa: quando eles saíram e deixaram Jesus, ainda era dia, estava entrando a primeira vigília. Os judeus dividiam em 4 vigílias à noite. A primeira vigília era das 6 horas da tarde, quando começa a declinar o dia, até as 9 horas da noite, primeira vigília. Das 9 à meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite às 3 da manhã, terceira, e das 3 da manhã até as 6 da manhã, quando chega a hora mais escura da noite e caminha para o alvorecer depois. 6 da manhã, quando o sol volta. Era a 4ª vigília da noite. Significa dizer que quando eles deixam Jesus, eles estão entrando em 6 horas da tarde. Eles pegam um barco e eles vão para dentro do mar, uma travessia que não deveria demorar muito. Mas se passam 9 horas. Eu quero que você entenda, porque quando a gente lê apenas o texto bíblico, a gente não para pensar nisso. Eu fico imaginando 9 horas de barco. Não era um cruzeiro, aonde está acontecendo tempestade lá fora, você não está sentindo praticamente nada. Um grande navio, um transatlântico, era um barco. Se alguém já fez uma travessia aqui de uma balsa, numa tempestade, quem já foi para a Ilha do Mel aqui, que pegou um transporte, ou qualquer outro lugar, e que você pegou ventos, você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Certa vez eu fui fazer uma travessia, e era um dia de tempestade. O pessoal, olha, já que precisa atravessar, vamos atravessar, mas não está muito bom. Gente, foram acho que uns 45 minutos ou 1 hora, terríveis, porque mexe tudo e você fica naquela apreensão, e nem era aquilo tudo. Mas aqui, foram 9 horas, não se tinha luz elétrica, não se tinha luz a bateria para eles, naquela embarcação. O candeeiro, no meio daquele vento todo, eles estavam no escuro, eles estavam navegando tentando chegar, mas a Bíblia diz, e se a Bíblia nos conta isso, é porque Jesus de alguma forma estava ciente do que estava acontecendo, e do alto da montanha, ele conseguia entender e ver o que estava acontecendo com seus discípulos. 9 horas depois, porque ele vai até eles na 4ª vigília, no último momento da noite, Jesus vai até eles caminhando sobre as águas. Ele vai andando até eles depois de 9 horas de esforço, deles tentarem chegar do outro lado. O que eu achei interessante também desse texto, é porque eles não recuam, e se eles estão nadando, tentando chegar do outro lado, é porque lhes era contrário o vento. Se o vento era contrário, por que não aproveitaram o vento e retornaram então? Assim, não dá. E aqui eu acho interessante, porque Jesus tinha dado uma ordem para eles: passem para o outro lado, independente do vento contrário, eles não arredaram o pé para voltar atrás, eles continuaram para frente, continuaram indo. Estava difícil, estava patinando, estava tentando e voltando, estavam deslizando, mas eles estavam tentando avançar, estavam tentando ir para frente,
porque depois que nós somos chamados por Jesus Cristo, colocamos a mão no arado, não olhamos mais para trás. Me lembro de um pastor que falou para mim, que quando você coloca os pés nos degraus do Evangelho, o de baixo já caiu, não tem mais como voltar atrás. Você subiu um degrau, o de baixo caiu, não tem como voltar atrás. Eles estavam vivendo este momento, eles estavam vivendo até que na quarta vigília da noite, por volta das 3 horas da manhã, 3:30 da manhã, eles estão em desespero, sim. Também porque da primeira vez que eles viveram essa experiência, no meio da tempestade eles olham, Jesus estava dormindo e alguém lembra, nós temos Jesus aqui, gente, vamos usar nossa arma secreta, vamos usar aqui o grande poder que nós temos à disposição. Mas alguém de repente diz assim, chama Jesus ali. Ele não está. E aqui mais uma vez eu divido essa mensagem em duas. Porque às vezes nós vivemos coisas, e talvez você já tenha vivido isso, antes de conhecer a Jesus, de estar passando um grande evento contrário na sua vida, mas sem palavras, e você procurar ajuda e não ter, e você procura Deus e não encontra, e você procura Jesus dentro do barco da sua vida e Ele não está ali. O desespero bate porque não há quem possa te salvar. A segunda parte é porque mesmo o cristão que serve a Deus e busca o Senhor, em algum momento ele está numa tempestade e parece que ele está sozinho, e por mais que Jesus não esteja aparentemente dentro do seu barco, você sabe quem foi que mandou você atravessar para o outro lado, e a certeza de estar dentro da palavra do Senhor te traz a segurança de que nada vai acontecer de errado, ainda que você esteja lutando por 9 horas, por 9 meses, por 9 anos, ainda que você esteja lutando todo esse tempo contra todas as tempestades e dificuldades da tua vida, você não arreda o pé, porque você sabe quem te chamou para o Evangelho, você sabe quem foi que te alistou, você sabe quem é o Deus que um dia comprou a sua vida com sangue precioso, você sabe que tem um chamado dele, e por mais que o casamento esteja difícil, as coisas, os negócios, tudo parece contrário, você olha para aquela pessoa e não consegue entender como é que não desistiu ainda, mas quando vai falar com ela, ela vai dizer, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, e há de ser que Ele vai se levantar pela minha vida, eu sei que Ele vai fazer alguma coisa, eu já estou em 9 anos nessa luta, eu estou há 9 meses nessa batalha, eu estou há tanto tempo lutando contra a maré e os ventos, mas eu tenho uma certeza no meu coração, Jesus me mandou para o outro lado, e eu vou chegar do outro lado, eu vou chegar lá e vai acontecer um milagre na minha vida. Talvez você seja essa pessoa, talvez você esteja aqui nessa manhã, e nos últimos anos da sua vida, os últimos tempos da sua vida, tem sido tempos difíceis, tem sido tempos de ventos contrários, e você já procurou Jesus num barco, você já orou, você quis, Senhor, eu estou precisando sentir a tua presença. Eu estou falando com pessoas aqui que há muito tempo, você vem na igreja, não falta um culto, mas não sente mais a presença de Deus, não sente mais. Você diz, em algum momento eu orava, eu senti uma alegria, não sinto mais alegria, eu não sinto mais a presença, eu canto, eu louvo, eu escuto as mensagens, eu até falo de Jesus, as pessoas são tocadas, mas eu parece que, parece que eu estou vazio no barco, parece que Jesus não está comigo, parece que Ele não está aqui. Como cristão nós vivemos momentos assim, e a única coisa que nos faz não desistir é a certeza de que nós recebemos uma palavra na nossa vida, nós já vimos tudo o que Ele é capaz de fazer, e nós sabemos que foi Ele que disse, vá para o outro lado, chegue lá, vá até lá, você é capaz de chegar, você é capaz, eu quero dar uma experiência na sua vida, e a experiência que nós precisamos, é que mesmo de que a gente não esteja sentindo arrepios, ainda que a gente não esteja ouvindo aquela voz do céu bradar, filho, eu estou contigo, que a gente às vezes imagina, que está no meio da oração, e que Deus vai falar do céu com aquela voz grossa,
ainda que você não esteja recebendo a mão de um profeta na sua cabeça, ainda que o culto não aconteça todinho para você como um dia já aconteceu, ainda que nada disso seja perceptível para você, ainda assim a tua fé não pode ser abalada, porque você sabe que Deus falando ou estando em silêncio, Deus agindo ou estando esperando, Ele continua sendo o mesmo Deus que salvou você, que chamou você, que transformou você, e é o mesmo Deus que vai chegar no momento certo, nem que seja caminhando por cima das águas, mas vai encontrar você no momento certo, vai ter um encontro contigo. Uau! Eles estavam em sumo desespero, eles sabiam quem tinha chamado, eles sabiam quem tinha ordenado, eles sabiam que não podiam voltar atrás, mas 9 horas, gente, aqui ó, remando contra a maré, desespero, de repente, porque eles não estavam sozinhos, eles estavam no barco, por mais que às vezes é melhor a gente estar sozinho em algumas situações, né? Porque se tu não tem alguém para te incentivar, dizer assim, gente, fica tranquilo, Jesus chamou a gente, a gente diz assim, pois é, outra vez ele estava junto, né? Não quer dizer nada. Sabe aquela pessoa que quer te dar uma palavra, mas fala uma palavra muito ruim no momento errado? Ô gente, vocês estão ligados que Jesus não está com a gente aqui, né? Da outra vez nós não afundamos, é porque ele não podia afundar, mas dessa vez a gente está sozinho. Não sei, eu acho que a gente já começava a orar aqui, entregar a nossa alma, porque dessa vez, meus amigos, e provavelmente Jesus já sabia disso, é por isso que ele não veio com a gente. Eu não sei o que aconteceu naquele barco, eu só sei que em algum momento o desespero bate, e eu quero dizer para você assim, ó, está tudo bem, está tudo bem. Existe um verso na Bíblia que diz, Ele sabe a nossa estrutura, lembra que somos pó. Você acha que Jesus te testa até o fim, assim ó, pode deixar ele ali, mais umas horinhas, tá, vamos ver, aí no momento você diz assim, não aguento mais, assim, ih, seu fraco. Não é assim. Jesus viu do alto, eles estão precisando de mim. O vento não me parecia ser assim, era um vento de demônios que estava vindo, era um vento contrário, o encanamento de vento que acontece vindo do deserto do Saara, que passa por aquelas regiões montanhosas, e que realmente acontece, esse vento acontece lá, ou seja, são coisas naturais. Deixa eu dizer uma coisa para você, cristão, tem vezes que você vai passar por lutas que são naturais, porque essa tempestade pode se chamar o quê? Enfermidade. Essa tempestade pode se chamar Covid. Essa tempestade pode se chamar problema no relacionamento. Ah não, porque só quem não é servo de Deus é que tem problema no casamento. Ah, faz favor. Tem coisas que naturalmente acontecem. Eu não estou dizendo que Satanás não se aproveita disso, mas naturalmente acontece porque vocês são duas cabeças diferentes, porque têm temperamentos diferentes, porque foram educados de maneiras diferentes. Mas eu estou com um problema com o meu sócio, são visões diferentes. O grande problema nosso é que nós atribuímos tudo a demônios, e nós esquecemos de que nós temos uma natureza humana, que tem dia que tu levantou e que tu não está legal, aí o outro não teve essa percepção, falou contigo, tu respondeu de maneira errada, começou uma discussão, e às vezes tu não tem sabedoria, que ele se torna uma bola de neve, e o cão só aqui olhando, rapaz, eu nem precisei trabalhar, olha aí ó. Tem vezes que a gente faz todo o serviço dele, porque somos humanos. Você pega uma enfermidade, ai não aceito, ai estou com gripe, não aceito, porque eu sou servo de Deus. Tu é carne, humano. Você consegue entender isso? Se você ficar doente, você não é um anjo. Tu consegue
ter sabedoria de entender isso, de que não é assim, porque, eu estou com um grande problema sério aqui de úlcera ou cardíaco, eu tenho que analisar, porque às vezes eu promovo isso em mim, né? Eu promovo com o meu estilo de vida, eu promovo, aí também não é o diabo. Mas tem coisas que te acontecem, situações da vida, que Jesus diz assim, vai, e tu está indo, e o vento começou a ser contrário, ele está deixando, vai, luta que tu consegue, vai que é tua, mas no momento que não está conseguindo, ele também não te abandona, porque ainda que a luta seja natural, ele sabe a tua estrutura, sabe que você é pó, e então ele vem sobre as águas, ele vem, sabe por que ele vem sobre as águas? Na Bíblia muitas vezes as águas, elas são um símbolo do mundo, elas são um símbolo da humanidade, elas são um símbolo também de pecado, elas são o mar, não as águas, enfim, porque as águas é um símbolo do Espírito Santo, mas o mar, é interessante que o mar não está bravio, o vento é contrário, e quando Jesus vem caminhando, ele não vem caminhando sobre o vento, ele vem caminhando sobre as águas, como quem diz assim, vocês estão com medo de cair nas águas, vocês estão com medo de se afogar nas águas, vocês estão com medo que as águas vão submergir vocês? Eu tenho todo o poder e eu ando sobre os problemas que te afligem, eu tenho todo o poder. Se você me serve, eu quero mostrar para você de que o teu problema não é nada, ele está debaixo dos meus pés. O teu Deus é mais poderoso que todo e qualquer problema seu. Ele vem caminhando sobre os teus problemas, ele vem caminhando sobre aquilo que te aflige, para mostrar de que ele é Deus e que você precisa confiar nele. Óbvio que num primeiro momento eles olham e a Bíblia diz que eles gritaram o quê? É Jesus, gente! Não! A gente poderia ler aqui, e então disseram, o mestre vem lá, toma vento, quero ver agora. Primeira coisa que eles gritaram, é um fantasma. O texto hebraico, na verdade, quando eles falam isso, a nossa tradução diz, é um fantasma, até porque para nós um fantasma é uma figura ruim, mas eles dizem, é o maligno, é um espírito maligno chegando. Eles estavam vivendo 9 horas de contrariedade, sabiam que Jesus tinha mandado eles, mas eles estavam esperando talvez até a morte agora. Logo eles veem um vulto se aproximando. Nas ilustrações, como é que a ilustração funciona? Eles colocam uma tempestade, o pessoal todo assim no barco, tudo escuro, e uma luz branca, bem clara, vindo, e então, dizendo, é um fantasma. Mas gente, era escuro, tinha vento, eu não sei como Jesus apareceu. Na transfiguração, mostra que era de uma maneira muito gloriosa, mas aqui não fala. Talvez eles olharam assim e viram um vulto chegando, e alguém disse, é um maligno. Essa ideia de fantasma que nós temos assim, de um lençol branco, isso é coisa de desenho, de filme. Quando eles viram aqui, eles imaginaram o quê? Um ser maligno se aproximando, é a morte vindo, é um fantasma, é o mal, agora acabou, é um momento pior. E aqui eu quero dizer para você que está vivendo um momento difícil na sua vida, tem vezes que quando a gente pensa, agora não tem mais o que piorar, e você olha e pensa, agora para mim acabou, na verdade é a solução chegando para a tua vida, é a solução. Aquele telefonema que vem, você pensa assim, eu acho que eu nem vou atender, porque deve ser mais problema ainda. Atende, pode ser a solução do teu problema. Eles disseram, não, agora é um fantasma. E Jesus, no momento que percebe que a fé dele se desestabiliza, Jesus diz, tenham bom ânimo, sou eu, não temam. Eles estavam clamando antes, e o clamar antes é pedindo por misericórdia. Jesus ouviu o pedido deles e veio atendê-los. Todas as vezes que você ora, toda vez que você pede,
Jesus te ouviu já na primeira vigília, Jesus te ouviu na segunda vigília, Jesus está te ouvindo na terceira vigília, mas Ele deixou para vir na quarta vigília da noite. Não desista de clamar. Eles estavam clamando, Jesus estava chegando com a solução, e eles pensam: não, agora acabou de vez, quem está chegando é o maligno, quem está chegando é a morte. E então Jesus vem, e Ele sempre vem com uma palavra que antecede Ele: não tenha medo. Nessa manhã, não tenha medo. Nessa manhã, você que está vendo pela internet, não tenha medo. Não tenha medo do que está acontecendo, não tenha medo do que você viu nesses últimos anos, não tenha medo do que você tem visto nesses últimos cenários da vida. Não tenha medo. Eu já estou chegando perto do seu barco, eu já estou chegando perto de você. E aqui eu divido novamente a mensagem. Se você saiu pela vida sem Jesus, você está aqui nessa manhã, mas cristianismo nunca foi um caminho para você, você nunca teve um relacionamento com Deus, e você tem vivido tempos de tempestade, tempos de ventos contrários. Você sabe que Jesus não está no teu barco, você nunca foi muito chegado a essas coisas, a Ele, a espiritualidade e tudo mais. Parece que você vai morrer, mas você chegou aqui nessa manhã, e eu quero profetizar em nome de Jesus: não é a morte que vai entrar no teu barco, não é a miséria que vai entrar no teu barco, não é o desespero que vai entrar ainda mais no seu barco. Jesus quer entrar no seu barco nessa manhã. Ele quer entrar na tua história, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer te dar um novo rumo, Ele quer levar você para o outro lado, mas com um propósito de Deus. E se você ouviu a voz de Deus te chamando, mas você já chegou até a duvidar, porque: meu Deus, parece que eu não vou sair dessa luta, está difícil demais. E agora tem umas últimas notícias que chegaram para ti, e tu pensa: não, agora acabou de vez. Eu quero que você entenda, você veio aqui nessa manhã porque Jesus quer falar algo para ti. Não tenha medo. E Ele ainda diz: tenha bom ânimo, se anima. Ei, como é que tu vai se animar no meio daquela tempestade? Como é que você se anima? E aqui eu entendo o que é fé. A fé faz você se animar, ainda que você não veja possibilidade alguma. Jesus não entrou no barco, Jesus mandou uma palavra para eles: tenham bom ânimo. Pedro, nessa situação: Senhor, se é tu mesmo, é aquela pessoa que quer fazer prova com Deus, pessoa que: Senhor, porque se é tu falando nessa manhã, Jesus, porque se for tu mesmo. Nós costumamos fazer isso. O que Pedro nunca imaginou foi que Jesus ia dizer para ele assim: vem. Se é tu mesmo que eu vá, vem. Desculpa, Senhor, não escutei. Vem. Como assim vem? Vem, rapaz, tu me falou que vem. E se Jesus pedisse para você ter fé e dissesse para você assim: ó, pode vir, vai, age, sou eu. A palavra aqui que diz: e Pedro desceu do barco, o verbo que é usado na língua original deles aqui, diz que Pedro, ele usa a mesma palavra para humilhar-se. Pedro desce, o barco está, ele desce. O barco estava açoitado, ele estava com medo, mas ele ainda é uma segurança. Mas Pedro desce, humilha-se, sai de uma posição de conforto para ir até Jesus. Às vezes o que Ele nos pede é para que a gente desça ainda mais, porque a gente já pensa assim: não, a tempestade tem demais, não tem mais o que eu fazer, Senhor, eu já fiz de tudo, e a gente tem um monte de coisa que fala para o Senhor. E Ele diz assim: desce. Descer não também. Descer mais ainda? Eu preciso provar mais o quê? Mas fomos nós que pedimos para Deus: Senhor, se é tu mesmo, se tu és o meu Deus, se tu fala comigo, se foi tu que me chamou. Nós costumamos fazer esse tipo de prova. E Ele diz assim: então desce. E descer fala de humilhar-se, e descer fala da gente deixar a última coisa que ainda nos trazia um pingo de segurança. E às vezes esse pingo de segurança, esse barco, se chama a nossa autossuficiência. O quanto eu acho que eu, pela graça de Deus, sou um conhecedor da palavra,
pela graça de Deus, né, a gente tem uma caminhada no Evangelho. Oh meu Deus, tem gente que está morrendo na tempestade, mas não desce. Você pediu prova com Deus, está dizendo, desce daí. Então vem. A gente costuma muito tacar em Pedro, né? Sim, mas Pedro andou, afundou. Blá, blá, blá. Gente, o que importa é que ele desceu. O que importa é que ele foi. E às vezes, nesse sentido, ser sanguíneo é bom. Que Jesus chamou, então vem. Então bom. E depois que ele está andando, diz, meu Deus, o que eu fiz? E se eu afundo? Algumas situações nós temos que agir, fazer, seguir a palavra, sem muito questionar, sabe? A gente está vivendo uma era de que tudo é questionamento, tudo é questionamento. Tem coisas que não dá, é agir, é fazer. Tem coisas que Deus nos pede que não é lógico. Tem coisas que Deus fala conosco que a gente diz, não, mas se eu fizer isso não dá. Tu quer viver o sobrenatural na tua vida? Bota o pé na água, que ela vai se tornar como chão embaixo de você. Você vai experimentar o que é andar sobre as águas. Mas para você experimentar isso, é preciso descer, humilhar-se, andar. Pastor, mas e se eu afundar? O mesmo Deus que viu você do alto da montanha, que caminhou sobre as águas para chegar perto de você, não vai deixar você afundar agora. Se Ele te chamou, Ele vai prover tudo aquilo que você precisa. Se Jesus não te chamou, você afunda, mas se Ele te chamou, Ele vai segurar nas suas mãos, Ele vai te conduzir de novo ao barco. E o fim da mensagem diz que Ele entra no barco, e depois que Ele entra no barco, a tempestade acalma. Só acontece depois que Ele entra no barco. Olha só, deixa eu pegar bem certinho no versículo aqui. Segurou eles, subiram no barco, acalmou o vento. Tudo o que estava precisando é de que Ele entrasse. Tudo o que estava precisando é de que Ele viesse. Tudo que está acontecendo na sua vida é um processo que Deus permitiu para você, para que você entendesse, primeiro, o que não é recuar, entendesse de que mesmo que Jesus não esteja aparentemente, você não esteja sentindo tudo aquilo que um dia você sentiu, se você está seguindo a voz dEle, Ele vai prover tudo o que você precisa, inclusive a tua vida. Quando Jesus estiver vindo até você, Ele sempre vai te acalmar com uma palavra. Pode ser que a palavra dessa manhã seja a forma de Jesus dizer para você: tenha bom ânimo, não tenha medo, eu já estou para chegar dentro do teu barco. Você quer um sobrenatural? Diz para Ele: Senhor, se é Tu mesmo, então mas você que vai lidar com o que Ele mandar você fazer depois. Quer andar sobre as águas? Gente, só experimenta o sobrenatural de Deus quem tem coragem suficiente de descer do barco. Tem gente que quer uma experiência muito grandiosa com Deus. Cuidado com o que você está pedindo, porque Ele vai pedir coisas para você que você talvez não queira fazer. Mas se você fizer, você vai viver algo sobrenatural. Pode falar o que for de Pedro, mas duvido que andou mais sobre as águas do que ele. Se você quiser viver o sobrenatural de Deus, escute a voz que te diz: coloca o pé nas águas, sai dessa tua segurança, faça aquilo que você já tem no coração de fazer, mas que faltou coragem até o dia de hoje. E eu finalizo dizendo: Ele nunca te abandona. Se você estiver afundando, Ele te segura. E Ele não te segura por um tempo, Ele segura e caminha contigo até a segurança do barco, porque a tempestade também não dura para sempre. Ela acaba quando Jesus entra no barco. Vamos colocar de pé, queridos. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra.
E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.